Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e nós estamos dando continuidade à nossa aula. Estamos começando a nossa sétima e última aula sobre vida devocional, né? E antes da gente continuar, só quero lhe pedir para que você curta o nosso vídeo, comente aqui no YouTube, tá? Comente e compartilhe se você achar o conteúdo interessante, compartilhe com outras pessoas para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas, tá? Como eu falei, essa é a nossa última aula sobre vida devocional, e o tema é participe dos cultos, né? Então é um tema um pouco polêmico. Será que de fato a gente precisa de uma igreja para servir a Deus? Será que de fato ir à igreja faz eu viver todo o propósito de Deus? Nós vamos tentar explicar isso ao longo dessa aula e eu espero que você entenda aquilo que eu quero compartilhar com você, tá bom? O tema, como eu falei, é participe dos cultos, tá? O versículo em questão aqui que nós vamos usar é Hebreus capítulo 10, versículo 25. Existem muitos versículos bíblicos que incentivam o congregar, incentivam você estar junto com pessoas, mas eu escolhi esse aqui, né? Depois você pode fazer uma pesquisa e você vai ver que tem muitos versículos que nos ajudam a entender e compreender melhor sobre esse tema. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Hoje em dia, eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm em congregar dentro de um local se refere à falta de entendimento do que é de fato ser igreja, né? A gente tem alguns jargões que a gente usa, né? Por exemplo, tem uma frase que ela é muito popular no meio das pessoas que não querem. E aqui eu já abro um parente, porque tem pessoas que não querem mais fazer parte de uma igreja e tem pessoas que até querem, mas elas não conseguem se encontrar, e quando acham um lugar legal, a impressão que elas têm, pelo menos é o que chega até mim, a impressão que elas têm é que elas são praticamente que obrigadas a ficar. E tudo aquilo que é obrigatório, né, não está em Deus. Eu não creio que Deus é um Deus carrasco que te obrigue a fazer, né? Tanto é que Ele mesmo te permite escolher se você vai pecar ou não, né? Mas existe uma frase, né, que diz assim: ir à igreja é fácil, difícil é ser igreja, né? Eu concordo de certa forma com essa frase, mas desde que a gente entenda o que é a igreja, tá? Então eu trouxe alguns pontos aqui para a gente poder falar sobre o que é a igreja, tá? Primeiro ponto, primeiro item aqui: a igreja é o corpo de Cristo. Primeira coisa que nós precisamos entender: a igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, logo nós percebemos que eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo, né? Então veja bem, o que nos torna de fato uma igreja é o congregar, porque a igreja é a junção do corpo de Cristo. É quando os membros eles se conectam, tá? Então a igreja ela é o corpo de Cristo quando os membros estão conectados. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. O que nos torna a igreja é estar conectados um ao outro. Aí alguém pode dizer assim: mas eu estou conectado espiritualmente. Sim, também está conectado espiritualmente, mas se nós não estivermos conectados também fisicamente,
né? Ou seja, estar junto com pessoas, nós não vamos conseguir compreender o movimento total do corpo de Cristo. Tá? Eu não sou, segundo ponto, eu não sou igreja sozinho. Nós somos igreja quando nos juntamos. Então, tipo assim, o Anderson não é igreja. O Anderson é igreja quando ele se conecta com outras pessoas. Amém? Então, tipo assim, eu me torno o corpo de Cristo não sozinho, eu me torno o corpo de Cristo me movimentando com o coletivo. Né? Você pode observar em algumas passagens bíblicas que Jesus, havia uma multidão que seguia Jesus. E Jesus disse assim, eles vão morrer de fome. E o que Jesus faz? Dei vocês de comer. Ou seja, no coletivo, Jesus alimentava no coletivo. Então, nos tornamos igreja quando estamos juntos. Somos membros do corpo de Cristo. O congregar nos torna de fato o corpo de Cristo. Nós somos, todos nós, cada um de nós somos um membro. Um é um dedo, outro é a perna, outro é o dedo do pé, outro é a orelha, outro é o braço, o antebraço. Então, nós nos tornamos um corpo quando estamos todos conectados. Né? Um exemplo, se o meu braço direito, eu quebrá-lo, o que a gente faz? Eu não vou lá no hospital, eles tiram o braço e deixam o braço lá tomando soro para ele melhorar e eu volto para minha casa e para os meus afazeres. Não, o meu braço ele vai ser engessado e vai ser trazido para perto do corpo e o corpo vai cuidar para que o braço seja sarado. A probabilidade de eu quebrar a segunda vez o meu segundo braço, a probabilidade disso acontecer é muito maior, porque se eu tropeçar e for cair, o instinto do corpo é proteger o braço machucado. Então, eu vou colocar meu braço na frente, meu braço bom na frente. Então, o corpo trabalha no coletivo. Né? Então, quando nós decidimos encontrar um lugar para congregar, então, nós estamos, de fato, nos conectando com o corpo. Amém? E nos tornando um corpo com Cristo. Amém? A igreja também é a família de Deus. Sabe, eu não lembro agora exatamente onde está escrito, mas existe um momento que o Senhor fala assim, que nós não somos mais peregrinos na terra, porque passamos a ser agora a família de Deus. Na igreja se expressa essa família. Na igreja onde essa família está junta. Né? Agora, uma coisa interessante aqui, tanto com relação ao corpo, quanto com relação à família de Deus. Nem tudo no nosso corpo nós gostamos. De repente, a pessoa que tem um nariz um pouco maior não vai gostar do seu nariz. Né? Ou um pé, a mulher que tem um pé um pouco maior não vai gostar do seu pé. Né? Muito normal, mulheres de cabelo cacheado querem ser liso e mulheres de cabelo liso querem ser cacheados, né? Então, tem muita coisa no corpo que não se enquadra conosco, que a gente não gosta. Mas, se você não gosta do teu nariz, corte ele e fique sem, então. Né? Então, nós somos um corpo e todos são parte importante. Na família é a mesma coisa. Na família sempre vai ter alguém que, de repente, a gente não vai gostar. Vai ter uma atitude de um primo, de um tio, de um sobrinho que não vamos gostar. Mas ele não vai deixar de ser família. Nós nos tornamos família de Deus. Na antiguidade, na antiga aliança, Deus sempre se revela como Senhor. Ok? Mas na nova aliança, ele está se revelando como Pai. Até a morte de Jesus, ele era o Filho unigênito de Deus, ou seja, o único Filho de Deus. Jesus era o único Filho de Deus. Pós-morte, pós-ressurreição de Jesus, Jesus passa a ser o primogênito Filho de Deus. Ou seja, ele é o primeiro filho entre muitos filhos. Nós passamos a ser
filhos de Deus na nova aliança. É isso que distingue a velha da nova aliança. Na velha nós éramos servos e na nova aliança somos filhos de Deus. João 1,12 fala, que a todos o quanto o conheceu e o recebeu, o Senhor lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento em que nós conhecemos o Senhor Jesus e o recebemos em nossa vida. Ele passa a ser nosso irmão, Romanos 8 também fala isso, que Cristo, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, somos uma família, a família de Deus. Tá? Deus não te deu tudo. Deus não deu tudo a uma só pessoa. Ele dividiu tudo com a igreja. Se não congregarmos, não receberemos o total da vontade de Deus. Ou seja, Deus não deu tudo para o Anderson. Efésios fala isso. O Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para doutores, outros para pastores. Então, o Senhor não deu tudo para um. E nós precisamos do que todos têm. Então, vamos supor que eu seja um evangelista. Eu vou precisar de um pastor que cuide de mim. Vamos supor que eu seja um pastor. Eu vou precisar de um profeta que me dê destino. Vamos supor que eu seja um apóstolo. Eu vou precisar de um evangelista que traga as pessoas. Então, tudo se conecta. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Então isso nós precisamos entender. Por isso é da importância de nós congregarmos. Amém? Deus distribuiu os dons dentro da igreja. Uns curam, outros pregam, outros têm palavra de conhecimento, outros fazem sinais e maravilhas. Entendeu? E se eu querer viver só com a profecia, eu nunca vou amadurecer, porque o que me faz amadurecer é o mestre, é o ensino, é o conhecimento. Amém? Então, o congregar é importante, porque ele me torna corpo de Cristo, me torna família de Cristo. E terceiro item, a igreja é um lugar onde somos treinados. Na igreja aprendemos a viver juntos mesmo com tantas diferenças. Existe tanta diferença dentro da igreja, Uns gostam mais de música, outros gostam mais de pregação, outros gostam mais de sair para a rua, evangelizar. Cada um tem a sua forma de agir. E nós temos que aprender a viver dessa forma. Aprendermos a viver assim. Amém? Na igreja somos alinhados. Eu aprendo a abrir mão daquilo que, pelo menos deveria ser assim, abrir mão daquilo que eu quero para que outro possa chegar e viver e receber também do Senhor. Amém? Então, porém, você não pode estar num lugar onde você não se sinta bem, porque você não vai conseguir viver isso aqui. Então, o ideal é você procurar uma igreja onde você se encaixe nela, onde você perceba que ali você está sendo útil, que você se sente bem ali. Porque senão, você não vai conseguir desfrutar disso. Você nunca vai conseguir receber de um irmão que aos seus olhos ele é simples demais e você é sofisticado demais. Talvez você não vai conseguir receber desse irmão. Então a igreja ela é importante, o congregar é importante, amém? Encontre um lugar para que você possa congregar, em um lugar onde você seja feliz, tá bom? A igreja também é um lugar onde aprendemos a amar todos sem distinção. É sobre tudo isso que trata essa aula.
você aprender a amar o seu próximo, aprender a amar o seu irmão, em nome de Jesus. Amém? Bom, nossa última aula, então já vou passar a tarefa aqui para vocês. A tarefa de hoje é: inclua sua igreja na sua lista de oração. Lembra aquela lista de oração que nós fizemos lá no começo? Inclua sua igreja. Ore pelos seus pastores e ore por toda a congregação. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe sua vida. Espero que essa série de estudo aqui tenha abençoado você. Nós não vamos parar, tá? Já tem o tema para o próximo estudo e nós vamos mostrar para vocês, falar para vocês lá no nosso grupo de estudo, tá bom? Deus abençoe. Tenha a melhor noite da sua vida em nome de Jesus.